Olá, como estão? Espero que bem. Bem, esse espero que seja um vídeo mais rápido, mas creio que seja interessante fazer uma prestação de contas aqui da primeira programação de verão 2024 da Epoqué. Então, peguei os dados que aconteceram aí, né, que surgiram durante essa programação, durante essa atividade, essa programação, e trago aqui para vocês com a prestação de contas e também com uma análise de como aconteceu, como foi, o que pode ser feito no futuro aí para uma segunda, quem sabe, edição da programação, de repente de inverno da Epoqué Filosofia Clínica. Então, vou trazer para vocês aqui rapidamente os dados dessa primeira programação de verão da Epoqué 2024. Então vamos lá. Foram 12 dias de atividades, foram 24 horas de aula, teve 30 inscritos e uma contribuição total de R$ 630. O que, se a gente fosse transformar por hora, daria mais ou menos R$ 26,25 por hora. Lembrando que a contribuição é espontânea, né? Então, nem todos contribuíram, não era necessário. Aqueles que contribuíram com o que quiseram, puderam ou acharam justo. Dentro dos mini cursos, que foram 6 que foram oferecidos, de introdução, de mini cursos, o Ser Terapeuta teve o maior número de inscrições, com 65,5% de inscritos. O Estoicismo, com 58,6% de inscritos, o estruturalismo terapêutico, 51,7% de inscritos, junto com antipsiquiatria, também com 51,7% de inscritos, filosofia para terapias, 41,4%, assim como também o filosofando ou o filosofar, 41,4% das inscrições. Nas avaliações, eu coloquei ali para as pessoas que participaram quatro categorias de avaliação, né? E com possibilidade de sugestões. Então, conteúdo do curso, clareza, domínio e postura, né, do professor, ou de quem apresentou. Então, nas avaliações do conteúdo do curso, teve uma aceitação, digamos, uma aprovação de 90%, a clareza, o domínio e a postura foram 100% nas avaliações. E agora, para mim, eu acho que o mais legal de todos esses números aí, tudo bem, são estatísticas e dados, mas para mim o mais legal é o que vem agora, que são as sugestões, né? Algumas sugestões que apareceram aqui nas avaliações e no próprio formulário de inscrição. Então, nas sugestões foram realizar a aprendizagem ao curso proposto. Creio eu que a pessoa que fez, por exemplo, introdução ao ser terapeuta, ela quer uma formação mais completa, né? Tipo um curso de extensão, né? Com 8, 12 aulas mais ou menos, para aprofundar e ampliar mais o assunto. Creio que é isso. A influência dos pensadores germânicos na filosofia clínica. É bem interessante, né? Essa proposta. Eu não sou o cara mais atuante academicamente em um tipo de filosofia, como um recorte alemão, um recorte inglês, um recorte francês, um recorte brasileiro, né, recorte político. A minha pesquisa, meu interesse filosófico, ele é muito amplo, né? Mas eu posso colocar aqui, de repente, fazer um vídeo disso, né? Isso que eu acho que dá um vídeo, de colocar ali, pegando que o sistematizador da filosofia clínica, Lúcio Pachter, em 1990, no início dos anos 90, temos ali, né,
uma lista dos filósofos que inspiraram a metodologia da filosofia clínica. No livro do Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, se não me engano, na primeira parte, quando ele vai, antes de falar dos tópicos da história de pensamento, não sei se é exatamente ali, mas ele coloca, né, a influência de cada tópico, de cada filósofo que o Lúcio tirou para cada tópico. Então, ali, quem for nesse livro vai ter uma ideia de quais são os filósofos alemães que estão presentes na construção de alguns tópicos e na metodologia da filosofia clínica como um todo. Acho que isso pode ser que dê um vídeo, né? Outra sugestão é o clube de leitura, que eu nunca fiz um clube de leitura, né? Mas é uma opção aqui de trazer. Eu acho que tem livros e obras super interessantes de filosofia, de terapias, de filosofia clínica, né, de várias áreas do estoicismo, que valeria, de repente, a gente fazer um clube de leitura, como, por exemplo, o Manual de Epiteto, né, ou o próprio livro do Miguel Ângelo Caruso, um livro do L. Strasburger, né, e daí também fico aberto a sugestões de que tipo de assunto que a pessoa gostaria de fazer no clube de leitura. Isso pode ser feito também. Outra sugestão, abordar mais a questão do ser terapeuta, uma vez da importância da questão para a real formação do filósofo clínico. Obviamente que o ser terapeuta que eu falo no meu livro que tem na Amazon sobre o ser terapeuta em filosofia clínica é porque a minha perspectiva é da filosofia clínica. Eu sou terapeuta e formador da filosofia. Mas os elementos, as categorias, os conceitos que estão no ser terapeuta em filosofia clínica, com certeza estão em outras terapias. Então, não é só para a formação do filósofo clínico, mas para a formação de qualquer, creio eu, no meu pensamento, qualquer pessoa que vai lidar com outra pessoa, de alguma forma, entre aspas, terapêutica ou não. Então, o livrinho do ser terapeuta que eu tenho, eu acho que ele abrange isso, né, embora a perspectiva seja da filosofia clínica. Mas, por exemplo, uma questão do ser terapeuta em filosofia clínica é a fenomenologia. E ela está em muitas outras terapias, ou teorias, ou metodologias terapêuticas. Então, quem lê o Ser Terapeuta em Filosofia Clínica lá no Amazon vai poder trazer para o seu campo de atuação também algumas ideias bem interessantes. Outra sugestão: cursos, temas de transtornos psicológicos e a inclusão na sociedade. Né? Aqui a gente dá uma ideia de uma conversação entre as questões terapeutas e as questões sociológicas e filosóficas, né? Pode dar um bom vídeo isso aqui também, ou mais de um vídeo, né? Esses transtornos aí, chamados transtornos chamados psicológicos, uma inclusão na sociedade, eu creio que isso é uma questão muito forte, inclusive na antipsiquiatria. A primeira questão da antipsiquiatria é a crítica social da psiquiatria, né? E a sua reengenharia social. Então acho que é um tema bem interessante, mas de novo, né? Eu vou fazer sempre da perspectiva da filosofia clínica, né? Da minha prática terapêutica. Outra sugestão: formas de opressão, bastante amplo esse tema, né? Tem muitas formas de abordar esse tema. Creio também que seria um bom tema para alguns vídeos, né? E isso também aparece, obviamente, no processo terapêutico, nas pessoas que fazem terapia, aparece muitas vezes essa questão de fundo, né? Dentro do assunto que a pessoa traz, não é exatamente isso que ela traz, né? Estou aqui porque me sentindo oprimido pela sociedade, ou, seja, né? Ou por alguém, ou pelo trabalho, mas de fundo isso aparece bastante, então eu acho que é um tema também bastante interessante. Outra sugestão é detalhar um pouco mais sobre as etapas de formação em filosofia clínica, principalmente quando é possível ingressar no pré-estágio e estágio supervisionado. Eu tenho lá um vídeo sobre a formação em filosofia clínica, não lembro exatamente qual é o nome desse vídeo, mas eu acho que vale a pena atualizar, até porque a EPOCHE esse ano vai inovar de novo na questão da formação em filosofia clínica e eu vou então fazer um vídeo só explicando, né, sobre as etapas, como se faz, qual é a abrangência do mercado em filosofia clínica e tudo mais. Acho que vale a pena. Linguagem, outra sugestão, linguagem e regionalismo. Isso é muito legal porque dentro da formação
eu tenho uma parte ali que a gente fala só sobre linguagem, porque a linguagem é a matéria-prima da terapia, seja na filosofia clínica, na linguagem fenomenológica que aparece, né? E não só a falada, mas outras formas de linguagem. Então, a linguagem, dá para fazer um curso, dá para fazer um mini curso, um curso de extensão sobre linguagem, porque a gente tem bastante desenvolvido isso como terapeutas e eu, particularmente, tenho dentro da formação algumas aulas sobre linguagem que dá para a gente expandir um pouco mais a abrangência e, ao mesmo tempo, ser um pouco mais específico, né, na questão terapêutica da linguagem. É um assunto bem interessante. Outra sugestão seria psicopedagogia na inclusão social. Eu acho que isso também dá um bom vídeo. E eu já falei algumas vezes, em alguns vídeos, de que a filosofia clínica ela tem vários usos. Ser terapeuta, fazer uma formação em filosofia clínica para ser terapeuta da filosofia clínica é uma das abordagens da filosofia clínica. Mas a maior parte das pessoas não fazem a filosofia clínica para serem terapeutas. Esse é o menor número de pessoas. Então, de 10 pessoas, não tem uma estatística, 10, 2, 3 pessoas vão tentar se habilitar a filósofo clínico e dessas 3, de repente, só uma fica efetivamente sendo filósofo ou filósofa clínica. Mas grande parte de pessoas que trabalham já com terapias como psicopedagogas ou em áreas da educação faz a filosofia clínica para compreender o seu cliente, o seu aluno, né, no seu âmbito de atividade, a partir da estrutura de pensamento. E isso abre a cabeça da pessoa, inclusive para suas práticas psicopedagógicas ou pedagógicas. Então, não é uma nem duas nem três, muitas vezes que pessoas vinculadas à educação, ou em sala de aula, ou em atendimentos com crianças e adolescentes, ou até professores universitários, conseguem uma qualificação, qualificam a sua intervenção pedagógica, educacional, por levar a estrutura de pensamento com uma abordagem para compreender como funciona ou aquele aluno, ou aquela pessoinha, ou aquela turma. Então, eu não sou psicopedagogo, não posso falar da psicopedagogia, mas posso falar da inclusão social por práticas pessoais. Trabalhei mais de 10 anos em projetos sociais e também vinculados a escolas e tudo mais. Posso falar também conceitualmente a respeito da filosofia, por exemplo, e eu acho que a filosofia clínica tem aí também um grande papel, né, na abertura de uma possibilidade de maior inclusão das pessoas a partir da estrutura de pensamento e a partir da própria terapia também, né? A terapia da filosofia clínica, ela é anticultural nesse sentido, contracultural nesse sentido. Ela funciona muito bem, só além os livros do Hélio Strasburger, nos chamados manicômios, hospitais psiquiátricos. E ali ela pratica, dentro de um espaço de exclusão, uma inclusão, através da sua própria metodologia. Também um assunto muito, muito interessante. Outra sugestão aqui é autopsiquiatria. Eu não entendi muito bem, pode ser essa questão de que as pessoas mesmas estão se medicando, né, ou procuram um psiquiatra não para solucionar seus problemas existenciais, mas para tomarem uma droga, para se alienarem um pouco do sofrimento. Eu não sei muito bem o que quer dizer isso, né? Uma sociedade que procura a droga assinada, né, e regulamentada pela mão do psiquiatra, em vez de procurar um psicoativo aí dessas drogas recreativas ilegais. Então eu não sei muito bem o que é autopsiquiatria, né? De repente, uma outra sugestão aí para tentar esclarecer mais esse tema. Outra sugestão foi formação em filosofia, que eu já falei, né? Eu acho que, bom, esse é um tema que está sempre aberto. A formação em filosofia clínica pela EPOQUE, ela está sempre aberta, porque ela funciona por módulos. Então, a pessoa, hoje alguém pode dizer, não quero fazer formação em filosofia clínica. Depois da pandemia, as turmas, que a gente fazia por turmas, acabaram se dissipando e Paulo, eu, os professores da EPOQUE, acabaram aceitando e dando a formação individual. E sempre com o professor.
porque era questão de horário, as pessoas tinham muitos cursos, era difícil combinar um horário para todo mundo. Então, a formação em filosofia clínica, ela pode ser realizada individualmente, né? E tem hoje, a Hipoqué tem hoje, pessoas que estão se formando através de uma formação individual e com a presença dos professores, não é EAD. Uma combinação de horários, a pessoa faz 1 ou 2 aulas por semana, a combinar como ela pode, como ela quer, o ritmo que ela quer dar à formação, né? Então, a formação está sempre aberta, não precisa fechar uma turma para começar. Ah, não, mas eu quero turma. Muito bem, escrevemos ali para que a pessoa quer, o Joãozinho e a Mariazinha querem fazer turma, encontramos dois, fazemos uma turma de 2 ou de 3, e quem mais? E ó, pessoal, já tem uma turma. Quando quiserem começar, começamos. É muito flexível a formação em filosofia clínica na Epoqué. Ela está sempre aberta, ela por módulos, a pessoa faz um módulo. Se quiser parar e não fazer o módulo seguinte, fazer depois, pode fazer, não vai perder o que fez antes, né? Não é corrida, que a pessoa entra no meio e não sabe o que aconteceu antes. Ah, tem que esperar acabar para entrar. Não, pode começar, parar, retomar de acordo com o seu ritmo, com as suas questões da vida, né? Então, a formação em filosofia clínica, você vai no site da Epoqué, tá lá todas as informações, né? E os contatos podem começar amanhã, se quiserem. Então, não tem nenhuma rigidez nesse sentido. Isso não perdemos em qualidade, porque os professores da Epoqué são todos terapeutas atuantes, pesquisadores que estão sempre lendo, se atualizando, né? Então, não são pessoas que fizeram uma formação, não atendem ou pararam, né, no tempo. Então, não perde em qualidade, né? Muito bem. Outra sugestão é o termo equívoco, que é um termo especificamente da filosofia clínica, e eu acho que vale a pena também fazer, porque o termo equívoco já é um termo já é equívoco na filosofia clínica, porque termo equívoco em filosofia clínica não é erro, né? Equívoco não é um erro, é a possibilidade de vários sentidos. Quando a pessoa fala, ela pode estar querendo dar vários sentidos, duplos sentidos ou mais de duplos sentidos, ou a pessoa que recebe a informação não compreende exatamente o que a pessoa está querendo dizer e fica também com possibilidade de vários sentidos para aquela expressão. Como se usa isso em filosofia clínica? Qual é o papel do termo equívoco em filosofia clínica? Né? Eu acho que vale a pena falar, porque isso também entra aí, vai bater aí nas margens das outras terapias, como por exemplo o ato falho, né? O xiste, o jogo dúbio de linguagem, uma linguagem que diz que é, mas não é, né? A possibilidade de discursos ambíguos, ambiguidade. Então, o termo equívoco, ele, em filosofia clínica, ele vai também bater um pouco como outras terapias aí nas suas metodologias enxergam a equivocidade, a ambiguidade, o ato falho, né? Acho que vale um vídeo também ter um equívoco. Outra sugestão, oficinas de exposição prática com casos clínicos. Isso é fantástico, né? Essa é uma das propostas da Epoqué, abrir um curso de avançado em filosofia clínica, porque daí esse sim é um curso fechado no sentido para quem já fez a formação em filosofia clínica e melhor ainda para quem atua, porque o curso avançado em filosofia clínica seriam os seus procedimentos terapêuticos que nós chamamos de submodos. Então a pessoa vai ter que ter uma noção do que é exame categorial, o que é estudo de pensamento, de o que é conceitualmente submodo, estar atendendo ou ser atendido por um terapeuta para poder compreender, né, o que seria um caso clínico e o uso efetivamente dos submodos. Eu não posso falar, por exemplo, de prática de caso clínico em outra área que não seja da filosofia clínica. E a última sugestão, que eu acho que combina um pouco, é a atividade prática. Se for em filosofia clínica, isso também requer que a pessoa esteja ou já tenha feito parte da formação em filosofia clínica para a gente poder fazer uma prática num grupo para que a pessoa compreenda como funciona. Não tem problema. Isso a gente faz eu faço durante a formação, as práticas, né? Já na formação. A pessoa não vai praticar só depois que se formar. Na própria formação a gente já vai praticando. Eu também posso pensar que atividade prática no sentido do mini curso do filosofar, que é a prática do ato filosófico, que também muito me interessa na minha perspectiva de filósofo, né? Tirar a filosofia da academia ou botar as pessoas que estão fora em contato com o filosofar.
né, que não seja só acadêmico. Então, isso muito me interessa, uma atividade prática do filosofar. Nós temos já em atividade aqui o curso de filosofia para terapias, onde a gente só vê autores da filosofia de outras áreas que são próximos das questões da existência, como Sartre, Kierkegaard, Karl Jaspers, Simone de Beauvoir, Heidegger, Albert Camus, a gente vê Byung-Chul Han, a gente vê só filósofos que nos colocam muito próximos das questões da existência. E automaticamente é uma aula altamente filosófica no sentido do ato filosófico, do pensamento reflexivo sobre as questões, porque muitas das pessoas que estão na formação também são terapeutas e de outras áreas, porque a filosofia para terapias, não é só para a filosofia clínica. Né? Por quê? Porque as terapias, de alguma forma, psicanálises, psicologias e até psiquiatrias, que não é terapia, mas na sua busca epistemológica, também usaram ou buscaram da fonte da filosofia e fazer uma formação com os conceitos e autores que trazem os conceitos filosóficos, que embasam algumas das terapias existentes, creio para que essas pessoas dessas áreas podem ampliar seu pensamento e compreender melhor a existência, né, e as questões humanas. Então, esse também já é um curso que está em atividade e que o ato do filosofar acontece toda vez que estamos em atividade nesse curso. Então, eu acho que, dado esses critérios, dado esses dados aí, essas estatísticas, as sugestões, né, as qualificações, as avaliações qualitativas da formação dos minicursos e as sugestões, eu realmente me empolgo a repetir, né, nesse mesmo formato, né, a programação Epoqué de inverno. Então, alguns resultados da programação de verão Epoqué 2024 agora vão ser a extensão desses introduções, mini cursos para cursos de extensão, no formato aí entre 8 e 12 aulas, para cada um, depende desses mini cursos que foram dados. E aí, claro, fazer a programação e divulgar isso para vocês. Creio que esse vai ser um dos resultados para que a gente possa aprofundar e ampliar essas questões que foram mais bem aceitas aqui por quem fez a formação. Então, esse é um resultado prático aí que vai acontecer a partir de agora, a partir aí de março, final de março, abril, a divulgação de novos minicursos de introdução, desses que aconteceram para se tornarem alguns cursos de extensão, onde a pessoa pode fazer a inscrição, fazer sua formação aí, trazer, e sempre com a presença de professores. Não, os cursos não são gravados em EAD. Tá? Então, até pode ter vídeos, obviamente, como tem aqui no YouTube, mas eles não substituem uma aula no sentido do diálogo e da presença de algum professor da Epoqué, para que a gente possa aproveitar o tempo que a pessoa está ali estudando e já tirar dúvida na hora, já dialogar, já ampliar, né, já aproveitar o tempo de que a pessoa está disponibilizando para o seu aprendizado. Então, a gente não faz formação à distância, a gente vai sempre priorizar que tenha um professor com que nem que seja um aluno, com uma formação completa. A gente prefere fazer com a presença do professor, porque a gente sabe que isso qualifica, otimiza o tempo e o ensino e a aprendizagem de quem está em contato com essa formação, com esse curso. Então, eu queria também agradecer a presença de todas as pessoas que contribuíram espontaneamente para a Epoqué, né, nessa programação. Obviamente que contribuíram com aquilo que acharam justo, com o que puderam, com o que quiseram. E quem não contribuiu, agradeço a presença, né, e a confiança de ter depositado tempo de vocês, disposição para dialogar, aprender e trocar e deixar sugestões de vocês aí para que a Epoqué avance, amplie e possa ser cada vez mais útil para cada um que esteja em contato com a Epoqué, seja no YouTube, seja no Spotify, seja na formação, seja como partilhante na terapia, seja como alunos, né? Qualquer pessoa, a gente quer sempre aproveitar o maior tempo possível dessa pessoa para devolver para ela a maior qualidade possível de informação
de atividade, de terapia, de contato, né, que a gente possa ter. Então agradeço a todos pela participação, que confiaram, e espero, né, que na programação de inverno a gente continue avançando e também oferecendo cada vez mais informação qualificada e diretamente na relação com as pessoas, não em EAD, né, mas diretamente no diálogo, que é muito importante, seja na terapia, seja na filosofia. Então, muito obrigado a todos pela participação da programação de Epoqué Verão 2024, e essa programação com certeza vai ter a sua segunda edição no inverno. Vamos programar aqui a Epoqué e vamos anunciar para vocês antecipadamente. Tá bem? Muito obrigado aí, então, e até o próximo vídeo.